Olá, meus amigos, eu sou Álvaro Guimarães de Oliveira e gostaria de fazer alguns comentários a respeito desse desastre jurídico, desse desastre provocado pelo presidente do STF, Dias Toffoli. Na realidade, apareceu na revista Cruzoé e no site O Antagonista que na delação premiada do Toffoli, do Marcelo Odebrecht, ele teria dito que o código que existe lá na empresa Odebrecht, o amigo do meu pai, se refere ao senhor presidente do STF, Dias Toffoli. Ora, ele ficou desesperado, perdeu as estribeiras, mostrou-se completamente alucinado por essa coisa que aparentemente não explica nada, porque diz tão somente que o código se referia a ele. Na realidade, eu preciso explicar que isso é muito grave, porque todos nós sabemos aí que na Odebrecht existia uma lista de pessoas que recebiam propinas, e essa lista, o nome das pessoas eram citados como apelidos. Por exemplo, o Maia, o Maia, presidente da Câmara, é citado como Botafogo. O Lula como um amigo do meu pai. O italiano era o Antônio Palotti. E assim por diante. Tá certo? Então, quando se diz que na empresa Odebrecht o código amigo do meu pai, José Toffoli, você pode imaginar que ele constava da lista de propinas da empresa. Você pode imaginar isso. Tanto é que isso o transtornou. E ele partiu para liquidar o antagonista e Cruzoé e ser um verdadeiro ditador nesse país. Mas o tiro saiu pela culatra, porque a reação foi muito grande, a reação, e eles tiveram que recuar. Primeiro, o Toffoli, ao instalar o inquérito ilegal, ele fez outra ilegalidade, cometeu outra ilegalidade. Ele direcionou para o Alexandre de Moraes ser o relator desse processo, sem passar pelo sorteio, como é natural que se passe. Então, mais uma ilegalidade que ele promoveu nesse processo. Bom, chega-se à conclusão, a empresa comprovou que realmente a declaração do Marcelo existe no processo. Na realidade, eu entendo que ele só fez isso porque existe uma declaração da Raquel Dodge de que essa declaração não passou no processo. O problema naquele processo que ela estava olhando. O problema é que naquele processo ele foi retirado dessa declaração porque não pertencia àquele processo, mas sim a outro processo. Então foi comprovado que a declaração existia e, portanto, o antagonista e a Cruzoé estava com a razão. Muito bem, eles recuaram. O Alexandre de Moraes recuou, tá certo? E vamos ver o que acontece com esse recuo. Olha só, segundo o ministro Gilmar Mendes, que fez essa declaração numa entrevista lá em Portugal, ele disse o seguinte: ali fez-se uma avaliação de que talvez houvesse fake news, porque talvez o documento não existisse. Eu acho que está bem claro isso, né? Eles só fizeram esse ataque ao antagonista e a Cruzoé porque eles achavam que esse documento não existia. Ele sabia da existência do documento, mas ele indo pela via direta ia bater na declaração da Raquel Dodge dizendo que aquele documento não existia. Muito bem. Documento existindo, eles voltam para trás. Olha, veja só, a segunda opinião da Globo de 19/4/19. A saída encontrada por Moraes para justificar a suspensão da censura
foi que, ao contrário do que ele supunha, existia mesmo nos autos da Lava Jato, na delação de Marcelo Odebrecht, a informação do que o empreiteiro, em e-mails internos, chamava o ainda advogado-geral da União de o amigo do meu pai. Lula era muito próximo a Emílio Odebrecht. Tá certo? Então, o amigo do meu pai, essa expressão existia dentro da empresa, ele tratava dessa maneira e ele é Dias Toffoli. Então, ele está, como Rodrigo Maia Botafogo, como Lula é o amigo do meu pai, ele é o amigo do meu pai. Isso dá a ideia de que ele participou de propinas da Odebrecht. Dá a ideia. Né? E essa confusão toda, eu acho que ele sentiu e tem culpa no cartório, mas entrou por essa via, pela declaração da Raquel Dodge, que o documento não existia, entrou por essa via para liquidar os denunciantes, que foram antagonista e acusador. Muito bem. Se ele está se defendendo de uma acusação que ele julgava fake, ele deveria mais ainda se defender em relação àquela fake que agora é verdade. A notícia é verdadeira e foi dita por Marcelo Odebrecht. Por que ele então não continua no processo de Marcelo Odebrecht? Tem alguma razão para isso? No meu entender, existe uma confissão. A confissão é o seguinte: eu não posso processar o Odebrecht porque ele está falando a verdade. Para mim, a confissão é esta. Eu entendo dessa maneira. Porque se fosse comigo, por exemplo, eu processaria o Marcelo Odebrecht. Já que eu queria processar fake news, eu processaria a fonte da fake news, que é o Odebrecht. Muito bem. Isso para mim é uma confissão do presidente do STF de que ele tem culpa no cartório. Não? A segunda confissão que eu entendo é o seguinte: o antagonista e a Cosué denunciaram por várias vezes seguidas que o Antônio Dias Toffoli, que o José Dias Toffoli, quando ele assume como ministro, ele passou a receber 100 mil reais mensalmente de uma advogada de Brasília, que é a esposa dele. Inclusive publica a foto do banco, a pessoa que leva o dinheiro no banco. Tudo isso está lá. Por que o seu Toffoli não botou no mesmo processo essa fake news do antagonista? Eu acho que, mais uma vez, é porque ele sente e tem culpa no cartório. Então, para mim, o resultado dessa confusão toda expôs o presidente do STF desta maneira, ele confessando 2 crimes, no meu entender. Por quê? Ora, se eu quero processar quem publicou uma fake news, eu, com muito mais justa razão, devo processar a fonte da fake news, que no caso foi o Marcelo Odebrecht. Então, se ele não quer processar o Marcelo Odebrecht, é porque ele não está certo que o Marcelo Odebrecht está mentindo. Tá certo? Segundo, se é uma fake news e ele está processando, por que ele não processa a revista pela declaração, pela denúncia que eles estão fazendo dos 100 mil mensais que ele recebe da própria mulher? Será que ele está com medo de processar e saber a verdade? É isso que nos parece. Então, para mim, isso tudo é uma confissão de 2 crimes. Ok? Muito obrigado e até a próxima.